Fala aí pessoal do Fisiortopedia, tudo bem? Quem está falando aqui é Yuri Franco. E hoje eu vou estar falando com vocês um pouco sobre a evolução dos tratamentos para as tendinopatias dos membros inferiores. Então é um assunto que eu venho estudando há um certo tempo, foi um dos temas da minha dissertação do doutorado. Então para mim é sempre um prazer poder estar aqui discutindo um pouco com vocês sobre essa temática, tá? Então na verdade hoje a gente vai discutir um pouco sobre a evolução, na verdade, dos estudos com relação à tendinopatia no decorrer dos anos aí do que vem sendo feito. Bom, então para a gente iniciar, acho muito importante dar sequência ao que seria, na verdade, o tendão, né? E esse é a estrutura principal que a gente vai estar estudando, e dentro disso é algo importante que a gente precisa levar em consideração. Por quê? Porque o tendão também passou por uma modificação, né? Uma evolução no decorrer do seu tempo, não a estrutura do tendão, mas sim os estudos sobre essa estrutura, né? O que se pensava muito no início, o que se discutia muito no início era que o tendão inicialmente ele era somente um tecido inerte, onde ele tinha uma função somente de passar a força, né, que era gerada do ventre muscular para o osso, sem nenhuma outra modificação, sem nenhuma outra ação. E aí no decorrer dos tempos, né, foi visto que ele tem uma atividade biológica, assim, ele tem uma atividade funcional aí para o nosso sistema musculoesquelético. Então o que a gente consegue visualizar é que esse tecido ele tem sim um potencial elástico, e quando eu penso em potencial elástico, eu estou pensando em uma característica onde o meu tecido ele consegue absorver, armazenar e depois distribuir essa carga, ou na verdade essa força aí que é gerada em cima dele. Claro, ele tem algumas características que são próprias a ele, então é um tecido que ele é anaeróbico, então quer dizer que ele trabalha com baixa necessidade de oxigênio. Isso daí é bom, porque isso requer uma demanda energética menor para ele, mas em contrapartida, a partir do momento em que esse meu tecido está sendo lesionado, a partir do momento que esse meu tecido ele começa a passar por alguma injúria, essa característica anaeróbica começa a gerar algumas barreiras, né, algumas dificuldades para ele, porque ele não vai ter um potencial de regeneração tão forte, um potencial de regeneração tão bom, já que ele não dispõe de uma demanda de oxigênio e circulação tão boa ali dentro do seu mecanismo natural, né? E junto disso ele tem um outro papel que é uma mecanotransdução. Essa mecanotransdução quer dizer que ele tem um potencial de transformar essa energia mecânica em energia química, e dentro disso ele consegue modular ou ele consegue modificar a sua estrutura. Então basicamente a gente sabe que o tecido tendíneo ele tem uma formação básica aí, de colágenos, né? Então ele tem essa capacidade de fazer essa modulação através da carga ou através da demanda de força que é dada em cima desse tecido. Então quando eu penso aí que esse meu tendão, né, que essa minha estrutura, ela passou de uma condição inerte logo no começo, né, dos estudos sobre tendão, e agora a gente sabe que ele tem uma atividade biológica e até importante para a condição funcional do nosso paciente, isso mostra aí que o tecido tendíneo ele sim tem um papel importante, e a partir disso eu preciso tomar alguns cuidados no seu manejo, né? Então isso tanto para um tecido que está saudável, como também para o tecido doente. Talvez seja talvez o principal ponto aí que a gente precisa debater sobre essa temática. Então basicamente, como a gente falou, né, eu tenho cargas, essas cargas elas precisam ser adequadas, e junto disso elas precisam ser toleradas pelo meu tecido, e para que eu consiga adequar e tolerar essa carga eu preciso periodizar a forma com que eu dou carga a esse tecido, tá? A partir do momento em que eu quebro essa sequência, a partir do momento em que eu quebro essa característica aí de periodização, de dar uma carga adequada e tolerada ao meu tecido, eu começo a gerar aí potenciais de força, e a minha tolerância ela começa a baixar. Então a partir do momento em que eu começo a ter alguns problemas relacionados aí à perda da mão, né, no decorrer do nosso manejo aí com o nosso paciente ou até mesmo atleta, aí eu tenho aí um tecido desarranjado, e esse tecido desarranjado ele vai começar a apresentar, ele vai começar a funcionar de maneira descoordenada, o que eu não quero, e isso vai prejudicar tanto a evolução clínica do meu paciente, como também pode ser aí um prejuízo dentro do que a gente pensa em relação ao desempenho do meu atleta, tá? Então basicamente, o que acontece, né, nesse tendão? Eu tenho repetição, sobrecarga ou desuso, isso daí pode ser algo comum para a gente pensar, tá? Então esses fatores aí, quando eles vêm agregados com dor, diminuição do desempenho, desconforto à palpação e edema, a gente está dentro do que seria aí um quadro de tendinopatia.
Então, um ponto importante da gente discutir é que, na verdade, o excesso quanto o desuso, isso daí pode gerar algum problema para esse meu tecido. Lembra? Ele é um cara que precisa de uma mecanotransdução. Essa mecanotransdução, ela não só é boa, ela não só é favorável quando eu dou carga para o meu tecido. Ela também começa a sacanear um pouco com o meu paciente a partir do momento que eu paro de usar isso. Então aquela verdade que se pensava, se eu tenho tendinopatia é melhor que eu dê repouso, talvez não seja a melhor saída, porque eu posso estar prejudicando esse meu tecido, eu posso estar prejudicando esse meu paciente em decorrência disso, e gerando até mesmo a tendinopatia. Lembra, se eu tenho desuso, eu modifico um pouco essa demanda aí através da mecanotransdução, e aí eu torno o meu tecido um pouco mais frágil. E o que seria uma carga anteriormente aceitável para o meu tecido, agora ela começa a ser um pouco mais lesiva. E aí pode gerar o processo da tendinopatia, tá? E quando eu penso em tendinopatias, né, a gente tem que pensar também que aí parte para um novo modelo de evolução. Eu tenho novamente uma nova... na verdade, uma nova perspectiva, né, em relação até a algo mais relacionado a nomes, né? Inicialmente se pensava muito na condição de tendinites, algo relacionado a um processo inflamatório. De fato, esse processo inflamatório ele acontece, ele existe dentro desse tendão, só que ele tem um potencial maior na bainha que recobre esse meu tecido, né, que seria um paratendão. As células inflamatórias elas conseguem penetrar nesse meu tecido, porém o número delas não é suficiente para que a gente tenha aí aspectos clínicos relacionados ao que um paciente sente, a dor, a perda do desempenho, né? Então, foi visto que o processo inflamatório ele existe, porém ele não tem uma força suficiente para gerar o contexto clínico que a gente está pensando, que a gente está tentando entender. Então, a partir desse pressuposto, onde eu não tenho um processo inflamatório tão forte ali, eu não tenho um processo inflamatório, eu perco um pouco essa condição aí de ter um AIT, né? Eu perco um pouco a força de dizer que ele está passando por um processo inflamatório único, exclusivo naquele tecido. E aí, dentro de alguns estudos, o que foi visto que ele tem também um processo degenerativo, e aí eu paro de falar um pouco sobre tendinite e começo a falar um pouco sobre tendinose. E aí a gente tem um processo degenerativo, de fato, eu começo a perder a estrutura do tendão, eu começo a perder estruturas de colágeno ali daquela região, e junto disso eu começo a ter alguns problemas associados aí a defasagem nesse meu tecido. Só que aí que se pensou, né, cara? Eu não posso isolar somente um processo inflamatório, eu não posso isolar somente um processo relacionado a aspectos degenerativos. Então, algo mais fácil de a gente pensar é que o meu tendão está passando por um processo de doença, o meu tendão está doente, então eu tenho uma tendinopatia ali, né, nesse tecido. Então, dentro dessa escala de evolução, hoje em dia se aceita mais o termo relacionado à tendinopatia em si, do que algo relacionado a somente um processo inflamatório, que seria uma tendinite, ou somente um processo degenerativo, que seria uma tendinose. Então eu tenho uma associação dessas duas condições, gerando a doença no tendão, gerando o que a gente chama hoje de uma tendinopatia, tá? E qual que seria, né, a condição principal aí desse aspecto? Basicamente, como já foi falado, eu tenho uma diminuição das minhas fibras de colágeno. Essas minhas fibras de colágeno, elas perdem um pouco da sua força, elas entram numa característica mais de um tecido mais rígido, perde essa característica elástica natural do que tem, tá? Se a gente fosse pensar aí numa analogia mais fácil, vamos pensar aí que dentro de um tubo eu começo a colocar macarrões ali dentro, tá? Inicialmente esse macarrão ele tá cozido, ele vai lá, ele tá num aspecto meio que maleável, um pouco mais têncil, né? A gente consegue gerar um pouco de tensão em cima dele, ele retoma, ele tem um potencial elástico, e aí ele começa a regredir, ele começa a ficar rígido novamente. Dentro disso, algumas fibras elas começam a desaparecer, e eu começo a ter alguns espaços entre esses meus macarrões, que seriam essas fibras de colágeno propriamente dita aí. Em contrapartida, o meu sistema, ele não quer perder esse volume, ele não quer perder essa estrutura em si. O que é que ele começa a fazer? Ele começa a colocar água ali naquele meio. Então eu tenho um aumento do líquido dentro desse meu aspecto, tem um aumento um aumento de líquido dentro dessa minha estrutura tendínea ali que está recoberta por um paratendão, né, pelo seu tecido fibroso ali em volta. Porém agora ele continua com calibre natural, até às vezes aumentado, porém as fibras funcionais dele, o que é que vai acontecer? Estão diminuídas, o que gera aí um processo aí, na verdade, meio que cíclico de perda funcional desse meu tecido, e a partir disso eu começo a perder função específica do meu tecido. E junto disso
eu vou perdendo força, vou aumentando o meu processo doloroso ali naquela região, e com isso o meu desempenho começa a cair um pouco mais. Associado a isso, em volta, eu tenho um aumento de uma vascularização e junto disso uma inervação, que é justamente o primeiro fator, ou talvez uma das primeiras hipóteses para que gere aí o conceito que se pensa muito hoje em dia, no que pode estar gerando dor. É uma das hipóteses aí histologicamente do que se pensa, que talvez essa dor no meu tendão ela venha em decorrência desse aumento de vascularização e de neoinervação ali daquela região, e que é um dos conflitos principais que se tem hoje em dia aí quando se pensa em doses e em tratamentos aí específicos do meu tendão, tá? E aí vem uma pergunta, né? Então como é que a gente deve abordar esse cara? Basicamente tem um tratamento cirúrgico que vai ser a nossa última opção. Agora em 2019 saiu uma revisão sistemática que fala o seguinte, ó, beleza, a cirurgia ela só deve ser feita através da falha do tratamento conservador, porém ela deve ser feita, ou esse tratamento conservador ele deve ser insistido em até 12 meses. Bom, passou 12 meses, eu não tenho nenhuma resposta positiva, possivelmente a melhor saída para esse paciente seja passar por um processo cirúrgico, onde muitas vezes vai utilizar o desbridamento ou até mesmo o reparo, caso esse tecido ele já tenha aí um aspecto de ruptura, tá? Porém, a principal escolha, a primeira escolha de tratamento, ela vai ser através de tratamento conservador, podendo passar por tratamentos passivos, que aí vai desde do uso da eletrotermofototerapia, passando até mesmo ao uso de corticosteroides, que tem, né, a sua função, que tem o seu resultado, tem sua plausibilidade, porém ela tem uma característica ali de deixar o meu tecido mais frágil futuramente. Então, o que a gente sabe hoje em dia é que tratamentos passivos eles podem ser utilizados, porém não é a melhor escolha, né? Até um editorial feito pela Jill Cook, ela remete isso daí, né? Tratamentos passivos talvez não seja a melhor condição para a gente estar utilizando ali em loco, imediatamente, né? Dentro desse meu paciente. E o que vem com mais força hoje em dia são terapias por exercício, e aí é dentro disso que a gente vai se ater um pouco mais em nossa aula, porque existem diversas formas de aplicar exercícios, e principalmente exercícios de força, que parece ser o principal cara aí, que parece ser o principal, que é o carro-chefe para a gente tratar o aspecto aí dos pacientes que estão passando por um quadro de tendinopatia. Então quando eu penso nisso, né, em tratamentos por exercícios, eu começo a pensar, né, que tem três grandes grupos de exercícios aí que a gente pode estar utilizando com esses pacientes, principalmente para membros inferiores, que são os exercícios excêntricos, talvez os que mais têm artigos publicados, o que mais se pesquisa hoje em dia. Eu vou ter exercícios isotônicos, como sendo um papel aí importante e talvez mais funcional para o meu paciente. E tem os exercícios isométricos, que tem uma característica muito mais a curto prazo, uma coisa mais imediatista aí para o meu paciente. Então a gente vai tentar decorrer dentro de uma linha do tempo, dentro de um aspecto aí de cronologia, de evolução natural desse aspecto, e vocês vão ver como é que a gente foi mudando um pouco essa condição de manejo no decorrer da nossa prática clínica, no decorrer aí da evolução da ciência, tá? Então percebam que os exercícios excêntricos, como já falei, têm maior efetividade, desculpa, não maior efetividade, mas ele tem maior tempo aí no mercado, como sendo um cara, talvez um dos principais, um dos primeiros a serem vendidos aí para os nossos pacientes. Essa venda ela começou a ser feita em 1986, então é algo que é recente, né? Se for pensar, eu não era nem nascido nessa época ainda, em 86, e a galera que pesquisava com tendão já falava, ó, cara, excêntrico, mais alongamento, mais crioterapia, talvez possa ser uma saída boa aí para esse meu atleta, para esse meu paciente. Então foi visto que existia uma melhora, sim, eu conseguia diminuir dor, porém eu não tinha uma aceitação tão grande aí desses meus pacientes no decorrer dessa época. Em 1992, começaram a fazer aí algumas pesquisas, né, entre excêntrico versus concêntrico, e eles viram que não existia uma diferença tão grande entre essas duas condições. Até que em 1998, um sueco, né, o Håkan Alfredsson, ele passou por um processo de tendinopatia, especificamente do tendão de Aquiles. Então esse cara ele meio que foi procurar alguns amigos médicos, e essa história é o que se fala muito aí, né, hoje em dia. Então foi procurar alguns amigos deles, e o pessoal falou, cara, eu não vou lhe operar, a única forma de eu lhe operar é se você romper. Então a partir desse momento, o que foi que Alfredsson começou a fazer? Ele pegou essa sua expertise clínica, né, naquele momento, ali ele disse, cara, como é que eu posso romper um tendão
para que eu consiga operar. Então ele falou, cara, o que mais gera sobrecarga em cima de um tendão são exercícios excêntricos, então eu vou começar a fazer esses exercícios. E aí o que foi que ele fez? Ele ia para a beira de um degrau, ele deixava somente apoiado a ponta dos pés, e ele subia com as duas pernas, fazia plantiflexão com as duas pernas e deixava a dorsiflexão controlada no excêntrico somente com a perna, com o pé com que ele estava sentindo desconforto. E aí ele foi vendo que isso daí, de fato, ele conseguia piorar um pouco o seu quadro clínico, porém, passado um determinado tempo, ele viu que essa evolução ela estava melhorando. E aí ele, meio que chateado, querendo fazer a cirurgia, ele foi lá e disse, não, preciso romper esse meu tendão para poder operar e melhorar mais rápido isso daqui. Então ele foi lá e começou a fazer isso 2 vezes ao dia e foi acrescentando 5 quilos semanalmente, até que ele viu que, opa, eu estou melhorando dos meus sintomas. Então parece que eu estou começando a achar uma saída para a tendinopatia. Então hoje em dia, talvez um dos protocolos mais aceitos, um dos protocolos mais realizados dentro da prática clínica e dentro até mesmo da condição de pesquisa, é o protocolo de Alfredson, né? Inicialmente para tendinopatia de Aquiles. Inicialmente foi feito essa busca, né, esse comparador entre exercício versus espera pela cirurgia, e o protocolo basicamente são 3 séries de 15 repetições, 2 vezes ao dia durante 12 semanas, certo? E com exercícios específicos, tanto para o gastrocnêmio quanto para o sóleo. Então é feito tanto com o joelho em extensão quanto com o joelho em flexão. Então isso daí é feito, é traçado como protocolo de Alfredson real, né? A grande queixa desse protocolo é que inicialmente ele gera um desconforto maior no paciente, o que gera aí um abandono do tratamento do meu paciente se eu só quero usar o protocolo de Alfredson dentro da minha prática clínica. Por quê? Imagina, eu vou lá na clínica, eu pago para um fisioterapeuta para me tratar, e a partir do momento que ele começa a gerar alguns exercícios, eu começo a piorar dos meus sintomas. Isso é natural de acontecer, é esperado pelo próprio protocolo, e a partir disso, então, se pensou em outras modalidades, né, para tentar fazer com que eu conseguisse melhorar ainda mais esse meu engajamento aí do paciente com a minha terapia, tá? Em 2002 foi lançado um protocolo de Alfredson modificado. Esse protocolo sugere a mesma condição, 3 séries de 15 repetições 2 vezes ao dia durante 12 semanas, porém agora para um novo público, que seria o público de tendinopatia patelar. E associado a isso, eles fazem junto de um plano inclinado. O que chama atenção é que em 2002 esse protocolo ele foi padronizado, porém ele só foi testado através de um estudo piloto. Então isso chama atenção pra gente porque o que se pensa muito hoje em dia, o que se faz muito hoje em dia dentro da clínica, até mesmo dentro de um contexto científico, está respaldado dentro de um aspecto relacionado a um estudo piloto, que é um estudo que não é válido, que não é feito para responder esse tipo de pergunta. Então chama a atenção da gente aí, como pesquisador e até mesmo como clínico, que talvez o que a gente use hoje em dia possa ter aí uma mudança drástica. Basta vir um estudo melhor, com a melhor qualidade, que isso daí pode mudar. Mas fiquem calmos que a gente vai discutir basicamente esses comparadores mais à frente, tá? Em 2001, a Karin Sibernal, se eu não me engano ela é sueca também, ela hoje em dia está nos Estados Unidos, ela criou um protocolo onde ela fez fases de evolução, né, iniciando do excêntrico, passando para o concêntrico e depois indo para o pleométrico. E o que chama atenção nesse protocolo aí do excêntrico inicialmente é que ela começou a adotar um critério como sendo uma carga dependente de dor. Então, na verdade, eu só evoluo carga no meu paciente se ele começa a responder sem dor para mim. Se ele ainda continua respondendo com dor, talvez essa carga ainda não seja... Talvez ela ainda está sendo trabalhada ali. Eu só consigo evoluir carga a partir do momento em que minha dor ela começa a cessar. E aí ela dá um gap ali de até um nível 3 de dor numa escala de 0 a 10. Então se meu paciente está evoluindo e ele entrou naquela faixa entre 0 e 3, possivelmente eu tenho que demandar um pouco mais de carga para ele, para que a partir disso ele consiga melhorar um pouco mais esse aspecto de dor para ele, tá? E aí parte para os exercícios isotônicos, né? Uma outra tentativa aí de quem estuda esse tipo de condição da tendinopatia. E em 2009 eles lançaram uma modalidade, né? Se a gente possa assim falar, que foi o Rev Slow Resistance Training, que aí nada mais é do que um treino resistido, né? De maneira isotônica para o meu paciente, com cargas progressivas.
dentro de uma periodização linear, clássica, né, do que a gente chama. Então eu começo ali com um volume grande e uma carga baixa e vou evoluindo essa carga até chegar a uma carga alta com um volume baixo, para que eu consiga evoluir esse meu paciente. É um tipo de protocolo que vem sido aceito, né? Até mesmo por ser um pouco mais funcional dentro da característica clínica do que a gente pensa, que dificilmente eu vou abordar meu paciente somente com exercícios excêntricos, né? Até porque ele tem essa característica um pouco mais lesiva, um pouco mais nociva, um pouco mais dura para o meu paciente. Então, quando eu estou trabalhando através do Revslow, eu consigo e evoluindo gradativamente essa carga, eu consigo evoluindo naturalmente essa carga dentro de um contexto clínico mais funcional e mais tradicional do que a gente pensa, tá? E por fim a gente tem os exercícios isométricos, né? São exercícios que começaram a ser estudados mais ali por volta de 2015, através de estudos experimentais. Porque o que o pessoal pensava? Eles falaram o seguinte, cara, o grande problema do paciente que tem uma tendinopatia é dor. Então, a partir do momento em que eu começo a gerar um pouco menos de dor nesse cara, o que é que vai acontecer? Eu começo a ganhar ele um pouco mais para a minha clínica. Então, inicialmente foi feito estudos com pacientes com tendinopatia patelar, inicialmente, né? Onde eles utilizavam 80% da RM desse paciente e se mantinha por 5 séries de 45 segundos. Ali, lembrando sempre que eles utilizavam 60 graus de amplitude, né? Para ter o pico máximo de torque ali do meu quadríceps. E o que foi que eles viram através desses estudos experimentais? Nada de comparação clínica ali, né? Eles viram que existia uma diminuição da hiperalgesia, e junto disso, eu aumentava a ativação lá a nível central relacionado à ativação muscular do meu quadríceps, que é o de fato que eu quero. Então eu ganhava duas coisas ao mesmo tempo, onde eu conseguia diminuir muito a minha dor logo no curto prazo. Para quê? Para que eu começasse a ativar esse meu quadríceps, esse meu músculo de maneira mais efetiva o quanto antes. Então dentro de um protocolo, talvez essa fosse a melhor condição para se iniciar, né, um tratamento aí. Tá? Isso foi em um estudo em 2015. Bom, e aí pensando nisso, né, o pessoal lá, os grandes pensadores, em 2015 também eles lançaram, né, um protocolo aí por evolução dentro do que a gente esperava, do que seria aí o mais clínico, o mais funcional. Foi uma das tentativas no meu doutorado, onde eu não tive muito sucesso com relação ao engajamento dos pacientes, mas enfim, basicamente o que se falava nesse editorial, né, ele foi encabeçado pelo Peter Malliaras, um pesquisador australiano. E aí eles viram o seguinte, eles viram que, na verdade não eles sugeriram a seguinte condição, né? Talvez a melhor saída para esse meu paciente, ou talvez o melhor protocolo a ser seguido com esse cara seria, inicialmente, entrar com exercícios isométricos para que a gente conseguisse diminuir a dor dele, certo? Passado isso por volta de 2 semanas, e aí ele viu que poderia ser feito tanto dessa maneira mais clássica, através aí da cadeira extensora, né, com o paciente a 60 graus, como também através do agachamento espanhol, né, um agachamento isométrico mantido ali também pelo tempo de 45 segundos com evolução de carga semanal. Então o que foi que eles viram? Depois disso, eles passavam para um protocolo ou para um processo de isotonia, ou na verdade eles começavam a implementar o que a gente chamou o que eles chamam lá do Revslow. Então eles viram que a melhor saída era isométrico inicialmente, passa para o isotônico, secundária, e por fim eles não passavam pelo excêntrico puro, isolado somente, eles passavam para uma condição mais funcional do paciente. Então com um armazenamento de energia, que seria o treino pliométrico. Se a gente for pensar dentro do que preconiza a pliometria, nada mais é do que uma condição excêntrica, onde eu vou ter que segurar um pouco, acumular um pouco mais de carga, passando para a condição aí para a condição concêntrica, né? O que seria o natural, o mais funcional desse meu atleta. Então, eu tenho sim, dentro desse processo, o aparecimento do meu excêntrico, porém não ele de forma isolada, mas ele de forma funcional, que seria o mais indicado para esse tipo de paciente, né? Então é isso, dentro do que a gente pensa, né, de evolução. Então inicialmente a gente trabalhava muito mais como excêntrico isolado, passou a ter uma condição isotônica e por fim o pessoal começou a estudar um pouco mais o que seriam os isométricos. E no fim isso daí inverteu, né, dentro do que seria um processo ou de um protocolo natural dentro da prática clínica. Então eu vou dar um start com muito mais afinco dentro de um trabalho isométrico para tentar diminuir a dor.
passo para um processo ali de acúmulo, né, para um processo ali de fortalecimento específico dessa minha musculatura, e por fim eu vou lá e faço todo o processo funcional aí desse meu atleta dentro do que a gente pensa que seriam os exercícios excêntricos. Então essa mudança veio meio que para desmistificar um pouco, né, do que a gente acredita e do que é de fato a ciência, né? É uma modificação constante aí dentro do que a gente pensa, tá? E aí pode vir algumas perguntas, mas pô, Yuri, eu não tenho esse tempo inteiro, e aí, o que seria melhor para mim, né? Então dentro disso eu fiz uma revisão sistemática que tá por sair agora, tá? Essa é uma das partes dela. Então o que a gente viu, para tenopatia do Aquiles, né, de forma não excepcional, aquela parte do corpo, a gente viu que quando comparado excêntrico versus o concêntrico em si, o excêntrico inicialmente ele é melhor para dor. Isso dentro do curto prazo, até 3 semanas de tratamento, tá? Quando eu faço o comparativo entre excêntrico e isotônico, onde eu vou estar acumulando tanto concêntrico como excêntrico em si, os dois eles se mantêm iguais. Então não tem diferença entre fazer excêntrico ou fazer o isotônico. E a mesma coisa acontece quando eu estou pensando entre o excêntrico tradicional versus o excêntrico com carga tolerada. Os dois permanecem iguais. Então o que é importante a gente pensar nesse ponto aqui, desse último tópico, aqui nesse comparativo, é que eu não preciso gerar aquele desconforto no meu paciente quando eu estou trabalhando com excêntrico. Muitas vezes o excêntrico, de maneira tolerada, às vezes tem a característica de gerar mais benefícios para o meu paciente. Talvez não mais benefícios, mas tem benefícios iguais ao excêntrico, porém quando eu quero que o meu paciente ele faça uma aderência maior ao meu tratamento, é muito mais fácil eu ter uma aderência em relação a uma característica que não gere dor do que uma característica do que vai gerar dor aí esse meu paciente, tá? Já para tendinopatia patelar existem alguns outros comparadores, onde basicamente eles fizeram o protocolo de Alfredson modificado e o protocolo de Alfredson modificado sem o plano inclinado, e eles viram que o protocolo de Alfredson modificado, aquele tradicional que a gente usa o plano inclinado, ele é melhor para dor nesse meu paciente. Então, ufa, calma, aquilo que foi pensado lá no começo, onde só tinha estudos a nível piloto, não, tem alguns estudos clínicos sim, e ele de fato mostra pra gente que tem algumas características de melhora no aspecto de dor do paciente em comparação ao cara que faz somente no plano, né, somente no chão ali normal. Então se eu quero escolher uma forma de abordar o excêntrico nesse meu paciente, a melhor forma seria se eu fizesse a abordagem pelo método aí do plano inclinado, pelo método do Alfredson modificado clássico do que a gente pensa, tá? Um outro comparador que a gente fez foi o excêntrico tradicional versus o excêntrico com cargas altas, e eles viram que não tem diferença aí entre um ou outro para dor e função desses meus pacientes. O excêntrico com dor versus o excêntrico sem dor também se mostraram iguais. Então a gente retoma aquela característica do que a gente viu anteriormente lá na tenopatia de Aquiles não insercional. Cara, não adianta, não precisa eu gerar desconforto nesse meu paciente. O que seria mais ideal seria a gente tolerar essa carga aí, tolerar essa dor dele, tá? Excêntrico versus isotônicos, eles são iguais no que a gente vê nesse aspecto aí relacionado na comparação entre essas duas. E isométrico com isotônico também não tem diferença entre eles. Então o que a gente consegue visualizar de uma maneira geral é que estudos com o tema de tendinopatia são estudos que apresentam uma baixa qualidade metodológica e que isso tudo pode mudar a qualquer instante. Basta vir um estudo com mais força, um estudo mais robusto, um estudo mais preparado, que talvez tudo isso que a gente falou hoje, ela possa mudar em decorrência desse estudo mais bem empregado. São estudos que têm um baixo poder amostral, né? São estudos que usam um baixo nível aí de pacientes. São estudos aí que precisariam ter aproximadamente 70 pacientes. O pessoal hoje em dia trabalha com 12, no máximo 22 pacientes. Então é o que a gente precisa levar em consideração sempre, tá? Porém, do que a gente tem hoje de evidência, exercícios são as melhores opções de manejo para o paciente. E aí parece que exercícios excêntricos, eles são mais pesquisados e parece ter mais evidência, mas não. A gente viu aí quando faz o comparador de excêntrico com isotônico ou isométrico, parece que eles igualam, né, em alguns desses aspectos, só que o que vale levar em consideração é o aspecto funcional do meu paciente. Será que se eu trabalhar somente com a condição isométrica ou somente com a condição excêntrica, será que isso vai ser funcional para ele? Será que o isotônico não poderia? E aí talvez uma dica para quem está querendo aí pesquisar, talvez seja tentar provar
o que o editorial do pessoal encabeçado pelo Malharas lá tentou. Talvez essa seja a melhor saída, né? Algo mais clínico, algo mais funcional, algo mais pragmático do que a gente possa pensar. E uma coisa importante, não adianta nada eu querer extrapolar o que a gente viu hoje para condições de membro superior, que parece que elas não se conversam muito, mesmo sendo a mesma condição, mas eu não tenho aspectos tão iguais entre tendinopatias de membros inferiores e tendinopatia de membros superiores. Tá? O que a gente acha hoje em dia é que parece ter algumas diferenças especificamente a nível central, né? Então, tendinopatias a nível do membro superior tem uma característica mais similar ao que a gente pensa aí nas doenças crônicas hoje em dia, né? Com características relacionadas à sensibilização central e afins, enquanto que as tendinopatias de membros inferiores, algumas pesquisas hoje em dia, encabeçado lá pelo professor Bill Vincenzino, parece que não parece ter tanto esse aspecto relacionado a uma aplicação a nível central. Então é algo que a gente precisa levar em consideração aí nesse aspecto, que eu não consigo transpor o que a gente viu hoje para começar a tratar pacientes lá a nível dos membros superiores, tá? Então é isso, pessoal. Deixo essa última foto aí para vocês. Esse é um grupo de pesquisadores brasileiros relacionados ao tendão. Então a gente tem aí o professor Rodrigo, a professora Marcela, a professora Natália, o professor Pedro, professor Rodrigo ali também. Então a gente tem um grupo específico aí, que é o Tendon Research Group. Então são pessoas que estão aí com afinco de pesquisar um pouco mais sobre critérios de tendinopatia. E qualquer dúvida eu fico à disposição nas minhas redes, fico à disposição através do meu e-mail também. Espero que tenham gostado. Isso é mais uma forma da gente estar trazendo ciência de maneira mais simples e de maneira mais mascada um pouco para vocês, para que a gente consiga ter hoje muito mais fisioterapeutas que são científicos do que fisioterapeutas cientistas em si, né? Eu acho que essa é a principal mensagem que a gente tem que ter. Eu tenho que começar a embasar um pouco mais minha conduta dentro de uma evidência, tá? Não somente dentro de um artigo, que talvez eu acho que isso vai gerar mais nome e mais força pra gente dentro do contexto aí da nossa sociedade. Então espero que tenham gostado, fico à disposição e é sempre um prazer poder estar fazendo parte desse grupo aí tão seleto aqui que é a fisioterapia, que é a fisio em ortopedia. Então é isso, pessoal, um grande abraço, espero que tenham curtido, valeu, até mais!